Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar no artigo bem legal da revista Espaço do Currículo. É um estudo de 2022 feito com alunos do nono ano, lá em Serra, no Espírito Santo, focado em leitura e escrita. A nossa missão aqui é tentar entender o que de fato motiva esses jovens a ler e escrever hoje em dia, sabe? O artigo usa até uma metáfora interessante. O que acontece quando se atravessa o portão da escola? E olha, tem uma descoberta sobre as preferências deles que, talvez surpreenda muita gente. Vamos lá desempacotar isso? Pois é. É surpreendente mesmo, porque, né, a gente vive numa era super digital, esperaria talvez um domínio do vídeo, do áudio, mas essa pesquisa trouxe um dado, assim, muito curioso. 79%, 79% desses adolescentes disseram preferir produzir textos escritos. Exato, 79%. É muita gente preferindo a escrita, digamos, tradicional. Sim, o vídeo ficou lá com 13% e o podcast que a gente está fazendo aqui, só 8%. Fica a pergunta no ar, né? Por quê? O que será que o estudo aponta como possíveis razões para essa preferência tão marcada pela escrita? Olha, o artigo levanta algumas possibilidades, né? Uma delas, claro, pode ser a familiaridade. A escrita é ensinada desde muito cedo na escola, então é um território mais conhecido. Mas também pode ser um reflexo das condições da própria escola. Sabe, será que falta talvez infraestrutura, equipamento ou até mesmo formação para os professores conseguirem trabalhar bem com outras linguagens? Linguagens audiovisuais, virtuais? Faz todo sentido. Talvez a escrita acabe sendo o caminho mais fácil ou o mais disponível ali no dia a dia da escola, né? Exato. Ou quem sabe ela ofereça para eles, naquele contexto específico, um tipo de controle sobre a expressão, um foco, que talvez outras mídias não deem da mesma forma. Pode ser isso também. E olha, para além dessa preferência pelo formato, o estudo vai mais fundo. Ele toca num ponto que eu achei crucial. Esses alunos querem escrever. Existe um desejo. Os pesquisadores usaram uma metodologia que eles chamam de cartografia, que aqui não é fazer mapa geográfico, claro. É mapear as conexões, os territórios de expressão dos alunos, sabe? Para entender esse desejo. E eles falam num conceito interessante, agenciamento coletivo de enunciação. Agenciamento coletivo de enunciação. Parece um pouco complexo, né? Como a gente pode traduzir isso para algo mais palpável? Boa pergunta. Pensa assim, não é só o aluno fazendo a redação dele individualmente como tarefa. É como se a escrita de todos eles juntos formasse uma voz coletiva, uma força que expressa sentimentos do grupo, ideias, desejos que são compartilhados ali. O texto funcionando como algo que une e dá voz ao coletivo. Que interessante essa visão do texto como algo vivo, que pulsa no coletivo. E isso me lembra outra ideia do artigo que você mencionou antes, aquela do texto como um processo, quase como um rizoma, né? Citando Deleuze e Guattari. Isso, o rizoma. A imagem é muito boa. Pensa numa raiz de bambu, sabe? Que se espalha por debaixo da terra, sem um ponto central único, sempre se conectando em movimento. A ideia é que o texto não é só aquele produto final, com começo, meio e fim certinhos. Ele está sempre no meio, tipo conectado a outras coisas, a outras leituras, outras conversas. É um processo contínuo de construir sentido. Entendi, uma rede de conexões. Exato. E isso bate muito com o jeito que os próprios alunos definiram o que é texto para eles. Coisas como uma forma de se expressar ou um jeito de compartilhar informações, incitação à curiosidade. Mostra essa visão mais dinâmica, né? E essa força da expressão, esse desejo, aparece mesmo quando tem obstáculo. O artigo traz um exemplo bem marcante. Contam que na escola pesquisada não tinha um bibliotecário fixo. Era a própria professora de português que acabava cuidando da biblioteca, dos empréstimos, devoluções. Pois é, uma sobrecarga para a professora, né? Sim, mas mesmo assim, olha o resultado. Entre os 53 alunos que participaram da pesquisa, a média de leitura foi de 7,6 livros naquele ano. É um número bem expressivo. E a variedade do que eles liam é enorme. Ia desde clássicos como o Diário de Anne Frank, A Revolução dos Bichos, passando por Malala e o Safizai, até best-sellers como Crepúsculo, O Pequeno Príncipe e até Diário de um Banana. Isso mostra que o interesse existe e é diverso. E essa paixão pela leitura, claro, acaba alimentando a escrita. Porque
quando perguntaram para eles o que os motivavam a escrever, as respostas foram muito pessoais, sabe? Coisas como meus sentimentos, vontade de desabafar através da dor, ou então, vendo vários universos nos livros que eu li, o incentivo da professora, desejar evoluir. Nossa, que respostas fortes. Mostra um potencial gigantesco ali, né? Que vai muito além daquelas dificuldades que às vezes outras pesquisas focam mais. Exatamente. Mostra que tem uma potência ali querendo se manifestar. Então, tá. O que a gente tira disso tudo? Parece que temos jovens com um desejo forte de se expressar, especialmente pela escrita. Mas, ao mesmo tempo, essa preferência tão grande pela escrita talvez seja um sinal, né? Um sinal de que a escola ainda precisa, talvez, se equipar melhor, se preparar mais para abraçar outras linguagens, outras formas de comunicação que já são parte do mundo deles fora da escola. Precisamente. O estudo reforça muito essa necessidade de investimento. Investimento em equipamento, em internet de qualidade, em bibliotecas que realmente funcionem, que sejam espaços vivos. E, um ponto crucial, formação continuada para os professores, para que eles se sintam seguros e preparados para trabalhar com as diversas semióticas, como diz o artigo. Semióticas, quer dizer, as diferentes formas de criar sentido, né? Não só a palavra escrita. Exato. Imagem, som, vídeo, a própria performance. Tudo isso são formas de produzir sentido, de se comunicar. Fica bem claro, então, que o potencial está lá, o desejo existe, a questão é como a escola pode acolher e potencializar isso de forma mais ampla. Sim, isso nos leva a uma reflexão final, que o próprio artigo inspira, eu acho. Se o texto é mesmo essa força coletiva, essa rede conectada, esse agenciamento de expressão para os jovens, o que poderia acontecer se a escola realmente abraçasse e cultivasse todas as formas de produção? Escrita, visual, sonora. Se ela entendesse e trabalhasse com essa natureza múltipla, conectada, quase rizomática mesmo, da comunicação e do saber de hoje. Que tipo de aprendizagem, que tipo de expressão nova poderia emergir se os portões da escola se abrissem ainda mais para essas infinitas possibilidades do conhecimento? Fica a pergunta, né?